E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thiago e eu iniciei aqui um canal no YouTube, na humildade, bem pequenininho. Até agora só temos 17 inscritos, tá? E neste canal a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia, tá, gente? Eu gosto bastante do tema, então isso já foi um dos fatores que contribuiu bastante para que eu escolhesse realmente esse nicho, né? Esse tema de tecnologia, tá? E tecnologia de uma forma geral, tá, gente? Celulares, computadores e coisas relacionadas à tecnologia, tá? Hoje nós iremos falar sobre este carinha aqui, gente. Ele é o A71 da Samsung e foi meu celular principal por um bom tempo, tá? Ele foi lançado lá em 2019, gente, e veio com Android 10. Eu comprei, se não estiver enganado, em 2020, tá? E o que eu tenho para falar desse celular? É um celular que tem uma tela grande, né? Uma tela de 6.7 polegadas. Ela tem 2.400 por 1.080 pixels, né? Então, uma resolução interessante para essa tela. Ele é 4G, né? Porque na época realmente não existia celulares 5G. Ele vinha, né, na época, com 128 GB de armazenamento. Deixa eu ver o que mais. Tinha a possibilidade de expansão, né? Que hoje em dia os celulares mais modernos agora já vem com aquela quantidade fechada e não permite até que você faça, pelo menos os tops de linha, né? Que você não faça certas expansões. Eu estou falando de Android, tá, gente? Porque antigamente os celulares da Apple vinham, sempre todos eles vinham lacrados, né? Com relação a essa questão da possibilidade de você expandir. Mas os celulares Android vinham com a mesinha, né? Com a gavetinha e você conseguia expandir. Hoje em dia alguns celulares top de linha da Android, né? Eles não estão deixando mais você também fazer expansão, tá? O que a gente tem que falar aqui sobre as câmeras, né? A câmera traseira, a gente tem 64 megapixels, né? E tirou foto com resoluções bem interessantes. Bom, a foto dele, por exemplo, uma das resoluções da foto seria de 9.238 por 6.928 pixels. E ele gravava já, olhem, por incrível que pareça, gente, um celular de 2019, já gravava em 4K a 3.084 por 2.160 pixels, tá? E a gente tem também outra característica legal desse celular, gente. Quando a primeira vez que eu peguei ele nas mãos, é que ele era muito fino para a época. Ele só tem 7.7 milímetros, tá, gente? Então ele realmente é um celular bem interessante. Ele era classificado ali pela Samsung na época como um celular intermediário premium, né, gente? Que era aquele intermediário ali que já beirava ali, já chegava próximo da linha S, né, das primeiras características, tá? E o que a gente tem aqui? Bom, a época ele foi lançado com Android 10 e a interface da Samsung é 2.0. Hoje ele roda Android 12 e está com a interface da Samsung é 4.1, tá? Qual o peso desse celular, gente? O peso desse celular é de 179 gramas, então para o tamanho eu acho o celular bem leve, tá? E a época lá, gente, o preço dele quando eu comprei foi mais de R$ 2.300. Hoje ainda consegue encontrar aqui, acho que nem vende hoje novo, na verdade, né? Mas o preço aqui, o último preço cotado dele foi 2.067, né? O último preço cotado dele quando ele era novo, tá? Só que hoje em dia você vai achar só no mercado de usados, né? Basicamente não vende mais esse tipo de celular. O que a gente tem aqui, por exemplo, sobre a gente for olhar, por exemplo, desempenho e hardware, o que a gente tem aqui? Bom, analisando lá o site do Tudo Celular, tá, gente? Que geralmente eu dou uma olhadinha por lá para ver essas características. Ele teria umas notas interessantes, né? Por exemplo, o desempenho dele numa escala de até 10 seria de 6.6. Câmera 7.4. A tela dele 8.4, né? As telas da Samsung são um caso à parte, né, gente? Hardware 8.1. E o custo-benefício para a época seria 6.4, né? Na escala de 10. Então a gente tem um celular muito bem equilibrado, tá, gente? O que a gente teria aqui? Quando a gente fala em rede também, ele teria ali 800 megabits por segundo a velocidade de download e 150 megabits para a velocidade de upload. Então, você já vê que é um celular que tinha suas limitações, mas limitações impostas até pelo próprio hardware, né? Ou seja, pelas peças que ele tinha na época, tá? Se você pegar celulares hoje bem mais baratos, você vai encontrar celulares 5G que já tem uma velocidade ali tanto de up como de download bem superiores, tá, gente? Mas isso não desmerece esse celular, ele é muito bom. Tá, e falando em performance, né? Falando em desempenho. Esse celular, ele vinha acompanhado, gente, com o Snapdragon 730, tá? Tinha uma GPU, ou seja, que é aquela pecinha dentro do celular que é responsável pela parte da renderização, do processamento gráfico. Ele trazia um Adreno 618, tá? E aqui a gente observava também o seguinte, tá, gente, com relação a jogos. Durante muito tempo eu joguei aqueles joguinhos básicos como, acho que Free Fire, ali o Call of Duty, aqueles joguinhos também Brawl Stars. Enfim, todos os joguinhos da época, eles rodavam perfeitamente bem, tá? Somente assim que ele foi lançado, eles rodavam todos os jogos bem mesmo, sabe?
esquentava um pouco, gerava um pouco de calor, mas é bem comum, né, que isso aconteça, até porque ele está com uma exigência muito maior, né? E esses dispositivos aqui, querendo ou não, eles têm um resfriamento passivo, né, gente? Seu celular ele é todo fechado e não tem uma aberturazinha ali para ficar correndo, como a gente fala, né? Correr um vento, né? Qual a diferença da refrigeração passiva para ativa? A ativa, gente, é que a gente encontra, por exemplo, nos notebooks e computadores maiores. Você tem aquelas ventoinhas, tem aquelas entradas e o ar fica circulando ali para poder retirar calor dos componentes internos, como processadores e outros dispositivos, tá? No resfriamento passivo, gente, a gente vê o dispositivo todo fechadinho, como um celular. Então, existem outros mecanismos para fazer a dispersão do calor, tá? Essa dispersão térmica, tá bom? Continuando aqui, gente, essa telinha dele aqui era uma tela excelente, tá? É uma tela que a gente chama aqui de uma tela Super AMOLED, tá? Samsung sempre foi campeã em fazer telas excelentes. Então, a gente tinha aqui, ó, uma tela Super AMOLED Plus. Tinha 16 milhões de cores e trazia a proteção Gorilla Glass 3, tá? Esse celular, gente, ele caiu algumas vezes e realmente só veio quebrar mesmo agora no finalzinho, tá? No finalzinho ele trincou um pouquinho, acho que talvez não dê pra ver, mas nessa região de cá, ó, a gente acaba percebendo que ele rachou bem no cantinho de cá, tá? Hoje em dia ele tem poucos aplicativos instalados, até porque eu não utilizo mais com tanta frequência, só quando eu preciso utilizar esse celular para alguma coisa específica, tá? Características importantes, tá, gente? Com relação à questão da bateria, ele traz uma bateria de 4.500 mAh e trazia um carregadorzão de 25 watts. Coisa bem rara, né? Hoje em dia a gente vê que já está voltando por causa da justiça, né? A justiça impôs certas medidas para as operadoras, né? Porque a Apple, querendo ou não, lançou essa tendência de retirar o carregador da caixa com o argumento de meio ambiente. E algumas outras empresas criticaram e acabaram fazendo a mesma coisa, como no caso da Samsung foi criticar e depois acabou fazendo a mesma coisa, né? Retirou o carregador da caixa. Agora eles voltaram de novo com a tendência de colocar de novo, por causa que existiu até uma decisão da justiça que condenou essas empresas, porque querendo ou não, gente, o carregador é algo extremamente essencial, porque nem todo mundo tem um carregador extra em casa guardado, né? Muito bem que às vezes, e muito mais assim quando você observa que pessoas migraram de uma marca para outra, por exemplo, né? A pessoa era um usuário, por exemplo, de um Android, foi para a Apple, por exemplo, ele não tem um carregador de lá, porque às vezes não é todo carregador que é compatível, né? Começa pelo cabo que não é compatível. A Apple utiliza um padrão próprio, proprietário, né, que a gente chama ali, que é o Lightning. Inclusive, existe até rumores de que a Apple vai ter que se adequar e colocar o USB tipo C também nos iPhones. Fica interessante para todos porque, querendo ou não, você não fica dependioso de um carregador proprietário ou ter que comprar algo específico. Se você tiver um carregador ali de carregamento rápido, que tenha a porta USB tipo C, vai carregar qualquer celular. Isso seria bem interessante, né? Se der certo. Como é que ele está hoje, né, gente? Apresentações iniciais, né, falando um pouquinho sobre isso, como é que ele está hoje? Bom, querendo ou não, temos que colocá-lo e enquadrá-lo dentro da sua classificação ali, né? Temos que colocá-lo dentro de uma análise do que ele é. Que ele é um celular intermediário premium, ele é um celular que já tem mais de 2 anos, né, de lançamento, que ele foi lançado em 2019, a gente estamos em 2022, então 2019, 20, 21 e 22. No final deste ano, agora de 2022, que ele foi lançado lá, se eu não me engano, no último trimestre de 2019, ele vai fazer 3 anos. Então ele já tem mais de 2 anos, tá? 2 anos e meio, com certeza. E o que a gente tem que observar? Bom, hoje, querendo ou não, os aplicativos básicos vão rodar tranquilamente. Por exemplo, aplicativos bancários, aplicativos como YouTube, consumo de mídia, redes sociais. Você vai rodar tudo perfeitamente bem. A ressalva está com relação à questão de alguns jogos, que eles não vão rodar tão bem quanto antigamente, tá? E basicamente é isso, gente. Ele roda bem, ainda funciona bem. Inclusive tá aqui, ó. Nunca foi para assistência, nunca teve problema com nada. Esse celular nunca me deu uma dor de cabeça. E eu digo a mesma coisa da Samsung. A Samsung, de uma forma geral, nunca me deu uma dor de cabeça. Todos os celulares da Samsung que eu tive nunca andaram com travamentos ou coisas desnecessárias, até porque a gente tem que entender uma coisa. Se eu compro um celular intermediário ou um celular de entrada, ele vai ter que ser utilizado para uma tarefa específica. Por exemplo, celular de entrada. Bem de entrada, aqueles bem mais baratos. Você compra, por exemplo, para fazer uma coisa bem mais específica, como, por exemplo, utilizar redes sociais ali, utilizar um WhatsApp, fazer ligações.
mais recursos acabam consumindo mais recursos do celular. Se eu quero utilizar para fazer edições, se eu quero utilizar para jogar, você tem que procurar um celular que seja bom para jogar, que tenha configuração compatível para você jogar. E assim, muita gente acaba não tendo muita opção de fazer isso, né? Eu quero um celular para isso, mas eu tenho um pouco de dinheiro. E às vezes acaba comprando um celular, gente, um celular um pouco mais barato para uma atividade mais intensa e acaba ficando frustrado, né? Dizendo que o celular não presta, que trava muito, mas assim, gente, Android, por exemplo, falar da Samsung. A Samsung tem celulares diferentes em faixas de preços diferentes. Então a Samsung ela vê muito a questão de poder atender o mercado da melhor forma possível e com a maior variedade de produtos possíveis, né? Então você tem desde celulares de entrada, que custam em torno dos R$ 800, e tem celulares que custam mais de R$ 2.000. Então vai muito assim, do bolso que você tem, do que você quer, e aquela coisa, gente. Se você tem dinheiro sobrando, o dinheiro é seu, né? Você gasta com o que você quer, todo mundo faz isso. Mas assim, a gente tem que realmente gastar e investir num dispositivo que seja específico para a nossa utilização. Então, por exemplo, se eu vou utilizar realmente o celular só para fazer ligações e utilizar algum zap, se você comprar, por exemplo, um S22 Ultra, por exemplo, vai ficar sobrando, né? A mesma coisa de você comprar uma Ferrari para simplesmente só dar uma volta no quarteirão. Então assim, mas eu tenho uma Ferrari e eu quero. Não, beleza, você tem dinheiro sobrando, mas assim, a maioria das pessoas, como no meu caso, por exemplo, a gente realmente tem aquele recurso, né, meio que contado, né, gente? Porque a gente sabe que o custo de vida da gente é alto e uma coisa que custa caro no Brasil chama isso aqui, dispositivos eletrônicos, né, gente? Então, celular no Brasil, computador custa muito caro. E são dispositivos que a gente está no meio da rua com um celular desse nas mãos, né, querendo ou não, a gente acaba podendo ser alvo de algum assalto, né, gente? Ser furtado e você perde, né, querendo ou não, infelizmente. Então, assim, celular é excelente, gente. Apesar do tempo que passou, roda os dispositivos sem lá grandes problemas, roda os programas, né, os aplicativos sem grandes problemas, só ressalva mesmo com relação à questão dos jogos, né, gente? Os jogos mais pesados, por exemplo, não vão rodar 100%, porque a Adreno lá que ele tem já não está conseguindo tancar, né, como a gente chama, né, dar conta de rodar plenamente. Mas quando ele foi lançado, ele rodava tudo perfeitamente e gerava pouco calor. Hoje em dia ele já percebo que ele gera mais calor, principalmente que eu estava jogando ali, tá? E assim, basicamente é isso. Eu agradeço muito pela sua atenção e a sua paciência por ter me escutado aqui até agora falar um pouquinho sobre esse carinha aqui, sobre o A71, tá? Peço para vocês, gente, que na humildade que dê uma força para o meu canal. Eu comecei agora e só tenho basicamente 17 inscritos, então se você puder se inscrever, dar um joinha, poder comentar também, vai ajudar bastante aqui para a questão do engajamento no YouTube, para ajudar meu canal a crescer, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e tchau, tchau.